Família, podemos dizer que acabou a mamata? Escutei isso de muitos vascaínos. Poxa, Thiagão, vou dar um tempo, quero relaxar, vou curtir essa Copa do Mundo. Copa do Mundo, pelo menos pra mim, acabou, né? Brasil saiu, então você perde o tesão totalmente. Claro que a gente pode acompanhar um jogo ou outro, mas sem sentimento nenhum. E se você parar pra pensar, contando com o dia de hoje, faltam 8 dias pro Vasco voltar a jogar. Volta no Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Ou seja, a nossa rotina, o nosso dia a dia em relação ao Vasco vai voltar. Escutei muito isso na academia. Galera sem graça, que não tem senso de humor nenhum. Thiagão, tá feliz, hein? Um mês sem perder. Aqui pra vocês, ó. É isso, família. E vamos com Bruno Lazzaroni, será? No momento que estou gravando esse vídeo, 3:02 da tarde. Boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, muita resenha aqui nesse vídeo. Me parece que vai pingar um faz-me rir aí, um papel colorido, né? Porque o Andrei Santos foi vendido pelo Chelsea. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Falar um pouco mais aqui sobre mercado da bola. Um zagueiro que foi cogitado aqui no Vasco, tem um rival nosso cogitando ele, quero resenhar com vocês sobre isso. Falar sobre o Bruno Lazzaroni, né, que pode comandar o Vasco aí diante do Vitória, com toda essa confusão que o Vasco vem passando na justiça, essa dificuldade de contratar um treinador. O Vasco criou um tumulto aí, né, nos últimos dias, com Franklin Carvalho, Seabra, entre outros nomes, pelo amor de Deus. E aí, será que o Vasco vai apostar novamente no efeito Mr. Paiva, agora com Bruno Lazzaroni? E aí, família, para finalizar também essa resenha, a gente vai trocar uma ideia sobre o desembargador que esculachou a política do Vasco. É isso, tem resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Se inscreve aqui também no canal Vasco em Família e não esquece também da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. É uma outra forma, uma outra maneira de você fortalecer o meu trabalho. Não estou te forçando a nada. Veja bem, você já vai comprar. Já estava planejando essa parada. Eu vou comprar no Mercado Livre e tal, sei lá, uma mochila, um ventilador. Vou comprar na Shopee uma camisa. Você já vai comprar. A única coisa que eu estou te pedindo aqui nesse momento é para você clicar no nosso link. Mas, Thiagão, não tá aí a parada que eu quero comprar? Não, você só vai utilizar o meu link para te levar para o site, para plataforma. Você vai lá na barra de pesquisa, digita a parada que você vai comprar. Depois que você efetuar a sua compra, vai estar me dando uma moral. Lá ele, né? Por quê? Porque você clicou no nosso link e logo depois efetuou a sua compra. O melhor, sem pagar R$1 a mais. Fechou, família? Vamos seguir a nossa resenha para a gente falar dessa negociação do Andrei Santos, né? O Chelsea vendeu ele para o United, tá na tela para vocês, ó. Aconteceu, Andrei Santos será jogador do Manchester United. Os Diabos Vermelhos chegaram a um acordo com o Chelsea por um valor de 48 milhões de libras, cerca de 332 milhões. É muito dinheiro, hein, família? Mais 2 milhões de libras, cerca de 14 milhões em metas fáceis de alcançar, além de 10% de venda futura. Isso aqui é uma dúvida que eu tenho, cara, e assim, gostaria até da ajuda de vocês nesse sentido, porque na época da negociação com o Ryan, a galera estava falando, né, que isso não era possível, o Vasco ter um percentual de uma futura venda, a Liga não permite. Será que isso é só permitido com clubes da Liga, né, quando é uma negociação assim internacional, como foi Vasco e Bournemouth, isso não é possível? Não sei, mas o United vai ficar, o Chelsea vai ficar aqui com 10% de uma futura venda. Como clube formador, o Vasco tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA de 2,5%, 2,5%, né? E deverá receber cerca de aproximadamente 8 milhões e 600 mil reais. É um bom valor, é um bom papel só por ser clube formador. A gente lembra das negociações envolvendo o Felipe Coutinho, né? Que acabou que esse mecanismo botou mais dinheiro no bolso do Vasco do que propriamente a venda, né, para a Inter de Milão, né? Quando ele tinha... Ainda era, acho que 16, né, quando o Eurico vendeu o Felipe Coutinho. Então faz-me rir aqui. Interessante, mais o papel da negociação do PEC deve gerar em torno aí para o Vasco 30 milhões, 30 e poucos milhões, né, com essas negociações, família. Toda sorte do mundo, né?
para o Andrei Santos. Ele passou a jogar mais no Chelsea, né, nessa última temporada, com a chegada de um treinador que eu esqueci o nome, que trabalhou com ele no Estrasburgo, sei lá, da França, né? E aí chegou no Chelsea, colocou mais o Andrei pra jogar. Cara, só que eu tô achando o Andrei muito pão com ovo. Não sei se vocês acompanham o Andrei jogar. Muito fazendo assim o feijão com arroz, não arranca com a bola, sabe? E mesmo assim, né, o United acredita nessa contratação nele. Mas eu acho que ele precisa, cara, ter mais confiança pra jogar, mostrar o que ele mostrou no Vasco, né? Andrei saía jogando, encostava na frente, fazia gol, fazia os gols, né? Foi muito importante naquele acesso de 2022, batalha de Itu e tudo mais. Foi até expulso, né? No último jogo, né? Deu um mole lá. Mas é muito bom jogador, infelizmente ficou fora da Copa esse ano, mas assim, tem totais condições de fazer parte desse novo ciclo, como eu disse, toda a sorte do mundo aí para o nosso cria Andrei Santos, que ajudou aí com mais um pouco de um papel colorido para ajudar o nosso Vascão. E aí, família, nesse sentido, já que eu peguei aqui o gancho do Gabriel Peck, poxa, eu tava vendo essa postagem aqui da Transmart, falando sobre as maiores contratações do Cruzeiro, né? As contratações mais caras, melhor dizendo. E aí você vê, né? O Gerson, 27 milhões de euros, Peck, 10,5 euros, né? O Arroio, Wallace, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Matheus Henrique, tal de Rojas. Então o Cruzeiro, após a venda, né, para o Pedrinho, olha só as contratações da SAF do Cruzeiro. Cara, e é dessa forma que você vai construindo, né, um time vitorioso, um time forte. Claro que no Brasil hoje não é fácil vencer, ganhar, ainda mais tendo Palmeiras e Flamengo, né? Que são times que têm um investimento altíssimo, mas é por aqui. Aí você vê, sei lá, o Fabrício Bruno tá há quanto tempo no Cruzeiro? O Caio Jorge também já tem, sei lá, 1, 2 temporadas. O Arroio chegou no ano passado. E assim tu vai construindo um time forte. Mas o quê? Botando muito papel na mesa. Não tem jeito. Por isso que eu falo, fazer futebol hoje não é simples. Não é. Porque você tem 3, 4 times que colocam papel na mesa, o faz na mesa. Como é que você vai competir com essa galera? Não é fácil. Por isso que eu falo, assim, a gente perdeu uma oportunidade excelente. Isso me machuca dia após dia quando eu lembro. Eu não sei quando vai aparecer, espero. Vou torcer pra isso, né? Vocês sabem que eu tô doido pra gritar campeão aqui com vocês, seria o primeiro título do canal, com a família vascaína, mas é difícil imaginar a chance, a oportunidade que o Vasco teve no ano passado. Você vê, Flamengo saiu, Palmeiras saiu, e ali ficou times acessíveis, né, pra gente duelar, pra gente competir. Pegamos um Corinthians que não era lá essas coisas, e infelizmente a gente não conseguiu cravar o título da Copa do Brasil. Vai pra puta! Muito dinheiro que o Pedrinho tá botando na mesa. E não deve parar por aí não, né? Tá tentando acho que tal de Wesley, que foi revelado no Corinthians, sondar a situação do Marlon Gomes, cria do Vasco, é isso. Família, esse zagueiro aqui, ele deve ser interessante, né? Pra jogar aqui no futebol brasileiro, que é o Arthur Chaves. Porque além do São Paulo, que me parece que desistiu, o Vasco também sondou a situação do jogador. E um outro time, segundo aqui informações num site da Alemanha, dizendo que o Botafogo também entrou na briga para contratar esse jogador. Então, assim, o Arthur Chaves deve ser um bom jogador, ou é falta de criatividade mesmo dos scouts aqui no Brasil, né, família? Mas né, não adianta a gente... O Vasco hoje, como eu ouvi até do professor Humberto, né, que nos últimos dias a gente está trazendo bastante conteúdo dele aqui, o Vasco está paralisado, o Vasco está travado. Até essa situação da justiça for resolvida, dificilmente a gente vai conseguir contratar reforços. Isso é uma pena, né? Uma pena porque o Vasco teve esse período que outros clubes, né, conseguiram ali aproveitar, de certa forma. Se você pegar o exemplo do nosso rival aqui na Copa do Brasil, conseguiu o Hulk, o Thiago Silva de volta. Cara, teve mais alguma contratação? Não lembro. Eu sei que são, assim, 2 jogadores, né, veteranos, mas acho que tem um poder de decisão, né, família? O Hulk contra a gente, então, desculpa o palavrão, né? Gosta de jogar contra o Vasco. Thiago Silva, eu acho que aumenta. Acho não, certeza. Mesmo com 41, né? Aumenta o nível da defesa do Fluminense. E infelizmente isso não aconteceu com a gente, né? Agora, eu espero que esse período aí de voltar, claro, aprimorar a parte física, alguns ajustes precisam ser feitos, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui no jogo contra o Vitória, e que seja um período para que assim, outros jogadores, né, jogadores que a gente colocou uma expectativa no início do ano, não contribuíram muito, que possam contribuir agora. É difícil acreditar nisso? Que é o caso do Inestrosa, o Spinelli, eu acho que é um jogador que a gente cobra, que muita gente critica, né, principalmente fazendo uma comparação com o Verratti, mas eu não acho que ele foi mal pra caramba assim. Claro que precisa melhorar o número de gols,
O Brenner é um cara que eu não acredito, cara. Eu ficaria muito surpreso, tá? Muito surpreso mesmo com o Brenner entregando alguma coisa no Vasco. É um jogador que assim, vendo de perto, agora, né, os jogos, o dia a dia, é muito difícil acreditar que o Brenner vai render alguma coisa no futebol brasileiro, porque hoje ele tem tudo que um jogador vai ter dificuldade para entregar no Brasil. Falta de intensidade, tecnicamente é limitado, não é lá essas coisas, lento, cansado, não tem condição de fazer parede, é difícil encontrar o posicionamento dele no ataque do Vasco, muito difícil. O único treinador talvez que consiga fazer o Brenner jogar alguma coisa seria o Diniz, que saiu, né, por ter um jogo de aproximação, de toque de bola, encontrar alguma maneira de encaixar ali, como encaixou lá no São Paulo, na melhor fase da carreira dele. Agora, o Inestrosa e o Spinelli, eu acredito um pouco mais, tá? Acredito um pouco mais. Eu sei que é complicado você ouvir isso de mim, principalmente do Inestrosa, mas eu já me expliquei aqui, né? Acredito mais nele do que no Brenner, por quê? Porque o Inestrosa é corredor, é velocidade, é ter confiança no 1 contra 1, dar tapa na frente, ajudar taticamente na recomposição. O Brenner é difícil o encaixe dele ali na frente, cara. O Vasco é um time que tem laterais que gostam de cruzar, que chegam no fundo, e aí ele não tem essa característica. O Vasco tá jogando lá atrás, vai fazer o bumba pra ele, né? Fazer a parede e tirar, não consegue fazer isso. Então é esse jogo de posse de bola que o Diniz tinha, né? De aproximar, tal, de ficar com a bola, de rodar. E hoje o Vasco não consegue fazer isso. Não tem essa condição para tentar potencializar o Brenner. Por isso que eu acredito mais no Inestrosa, família. Vamos lá, seguindo aqui pra gente já trocar uma ideia sobre o jogo contra o Vitória, né? Como eu disse, contando com o dia de hoje, essa terça-feira, faltam 8 dias, né? Pro Vasco entrar em campo. É quinta-feira que vem, não é isso? É isso. Deixa eu ver aqui, hoje é dia... hoje é dia 8, né? Isso, Próximo jogo, né, no dia 16, quinta-feira que vem. É isso. Então o Vasco encara o Vitória, que estava embalado, né, pelo menos, até a parada, jogando muito bem, eliminou o Flamengo, e o Vasco numa situação complicada. Então tá aqui, ó. Vasco define que Bruno Lazzaroni será o técnico contra o Vitória. E aí, família, eu também vi essa postagem aqui do canal Colina em Foco, do Joel Silva, dizendo que é por aí, tá? Que tem sim a possibilidade do Lazzaroni comandar o Vasco contra o Vitória. E assim, família, o Lazzaroni, ele teve 2 partidas, né, comandando o Vasco. Uma me irritou profundamente, que foi a derrota para o Santos, que eu achei assim uma falta de personalidade muito grande, porque o Vasco, num período terrível, já falei isso aqui, né? Num período, sei lá, de 12, 13 jogos, 11 derrotas para times da Série A. E aí ele tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele, de promover alguma mudança, que, irmão, sabe por que eu não entendi aquilo ali, aquele estilo de jogo, tudo que ele propôs ali, repetindo tudo que o Diniz faria, porque, mano, era uma situação que ele poderia fazer qualquer merda que não ia cair pra cima dele. Mas o que ele fez? Ele repetiu a mesma coisa. Eu lembro que um amigo lá no grupo de membros até comentou, até as modificações, o tempo das modificações, ele fez tipo Diniz. E aí o que aconteceu? Derrota 2-1 para o Santos. E aí no segundo jogo, né, que foi contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca, o segundo jogo, né, no caso o Vasco perdeu com o Diniz, que foi eliminado, perdeu por 1-0 como mandante, né, jogando lá no Engenhão. E o segundo jogo, ele promove algumas mudanças. E o time até jogou melhor. O Vasco jogou melhor que o Fluminense na ocasião, mereceu ali vencer a partida e até mesmo se classificar. Fez 1-0 com o Robert Renan, teve a oportunidade de fazer o 2-0, né, com o Brenner, que perdeu o pênalti, e o gol deles foi, né, numa infelicidade do Barros, que bota a mão na bola e o Vasco é eliminado. Então, assim, eu tenho esse ranço aí com o Bruno Lazzaroni, mas eu espero que ele possa ajustar algumas coisas no Vasco e não insistir com coisas que não estavam dando certo. Se você faz parte da comissão, essa é a minha teoria, tá? Se você faz parte da comissão técnica permanente do Vasco, você tem que estar enxergando, já tô nervoso, a merda que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo, seja com o Renato, seja com o Diniz. E aí, família, eu gosto muito do jogador, tá? Não estou falando aqui que não serve, que não. Eu gosto muito dele, acho muito talentoso. E é um jogador que acredito que vai ajudar ainda o Vasco nessa temporada. Mas eu faria um ajuste já para o jogo contra o Vitória, tá? Porque se você pegar aqui as últimas escalações do Vasco contra o RB Bragantino e contra o Galo, né, que o Vasco perdeu por 3-0 e perdeu por 1-0, né? O Vasco jogou com um trio de meio campo. Barros, Thiago e Rojas, de meio armador. No jogo contra o RB Bragantino, a gente tinha um Piton de lateral esquerdo, o João Vitor, né, na lateral direita, porque estava sem o Pumita e sem o PH, mas o meu ponto é esse trio de meio campo aqui. E contra o Galo, da mesma forma.
Cauã Barros, Thiago e Rojas. O que acontece, família? Eu acho que esse meio-campo tá sem pegada. O Vasco dá muita liberdade pra galera, o adversário tocar a bola, achar, né, jogadores entre linhas, é muito espaço, porque o Rojas não tem essa condição de marcação, o cara é um meia, e o Thiago também já não tem essa saúde toda, né, pra ficar ajudando o Barros nesses duelos, nas coberturas, para marcar melhor, para ajudar no setor defensivo. Então só fica o Barros, e o Barros está sobrecarregado, na minha opinião. Então o Vasco dá muita liberdade. O que eu faria de ajuste assim simples nessa escalação aqui seria a entrada do Ramon Rick. O Ramon Rick eu não sei se machucou, eu tava vendo um trabalho que ele tava fazendo com o Elder, né, que tava voltando. O Elder é um jogador da base que, cara, muito provavelmente poderia até estar na frente do Ramon Rick aí para ter alguma oportunidade no meio campo. É um jogador muito talentoso, muito bom, né? Titular, inclusive, nas categorias de base, no Sub-20, por exemplo, tá voltando de lesão, até vi ele postando, né, fazendo um trabalho com bola, e o Ramon Rick também tava nesse trabalho. Então não sei se tá fisicamente bem e tudo mais. Eu acho que o Brasil, o Vasco Sub-20 até joga hoje, né, nas quartas de final, quartas, né, contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então eu faria essa mudança. O Barros, Ramon Rick, para ajudar. E o Ramon Rick sabe jogar, sabe fazer ali o feijão com arroz, sair jogando, para ajudar na marcação. Daria mais liberdade pro Thiago, que tá encostando na frente, tá assumindo esse protagonismo. E o ataque Spinelli, cara, eu não entraria com o Nuno, não. Eu entraria com o David mesmo e o Adson, né? Já que a gente não tem o Andrés Gomes, colocaria o David para ter mais força pelo lado esquerdo e o Adson pelo lado direito, tá? Até gostaria de falar em Nestroça para ter um jogador de força também pelo lado direito, mas é um jogador que a gente não sabe, né, família? Então a gente vai com o Adson, que até terminou bem essa primeira parte da temporada. Então, família, eu faria esse ajuste aqui no meio campo do Vasco, de colocar o Ramon Rick com Barros, Thiago, sacaria o Rojas, na minha opinião, PH, gosto mais do PH do que o Pumita, principalmente para jogos fora de casa, e a gente sabe que o Vitória é um time que é intenso, que tem jogadores de capacidade física, Cuesta e Robert Renan e Cuiabano na lateral. Esse seria meu time aí para encarar o Vitória, família. E para finalizar a nossa resenha, deixa eu passar esse corte aqui, que essa é a primeira vez, cara, que eu acompanhei a live do Dantesco. Acho que ele é advogado, né, porque ele fala muito bem sobre toda essa situação, e aí ele cita uma fala do desembargador em relação a tudo que vem acontecendo no Vasco sobre a política do nosso clube. Olha só. Mas o ponto que chamou a atenção foi a mijada que ele deu na política do Vasco. A mijada que ele deu na política do Vasco, porque o Vasco é essa eterna confusão que não consegue se ajudar, né? Não consegue conversar, como algum amigo falou aqui. Assim. Por fim, a mijada do juiz, do desembargador. Por fim, não constitui fato novo que o Vasco da Gama há anos convive com sucessivas disputas judiciais envolvendo processos eleitorais, exercícios da administração, composição de órgãos estatutários, legitimidade de dirigentes e conflitos relacionados à condução institucional da agremiação. Ele continua. Cadê? Desde os anos 2000, são inúmeros os litígios submetidos ao Poder Judiciário, revelando um histórico de permanente judicialização de controvérsias que, em grande medida, apenas enfraquece uma instituição centenária que integra a história e o patrimônio esportivo nacional. Lamenta-se que um clube que construiu sua grandeza nos gramados permita que a sua história seja continuamente escrita nos tribunais. As disputas judiciais passam, o desgaste institucional causado por elas permanece e atinge um patrimônio esportivo que pertence a milhões de torcedores apaixonados. Eu tô achando que o Eduardo Biondi, ele é vascaíno também. Eu tô achando. Ele tá puto! E isso lembrou, e aí embaixo tá aí, declínio de competência dos agravos para a 20ª Câmara de Direito Privado. E algo que vocês ouviram aqui, a gente comentar ontem, para quem tá aqui. Tá aí, família. No momento que eu estou gravando aqui essa resenha, 3h25, tá? E aí entrei aqui agora no Insta, teve uma página que postou agora há pouco, né? Tem 8 minutos que postou. O agravo já está concluso para julgamento. O efeito suspensivo aos efeitos da liminar da 777 pode ser dado a qualquer momento, tá? Vamos aguardar então, de repente no nosso próximo vídeo a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Espero que seja uma decisão importante para o Vasco, né? Mas assim, família, você vê o que vem acontecendo no clube,
decisões, ações que buscam qualquer outra coisa e deixam o Vasco em segundo plano, porque quem tomou esse tipo de decisão sabe que não era, né, legal para o Vasco, a intenção era prejudicar a venda, era prejudicar o Pedrinho, e nisso tudo quem se prejudica é o Vasco. E ao longo dos anos, dos últimos anos, né, vem sendo assim. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas, agentes políticos, até alguns canais que falam que vocês são Nutella, isso, e não sei o quê, olha as SAFs aqui no Brasil e tudo mais. Só que, cara, e aí tem um criador aqui, por exemplo, que fica com muita raiva disso, né? Só que parece que ele coloca tanta responsabilidade nos influenciadores ou na galera que grava os vídeos e esquece de vocês. Esquece de você que está assistindo. E que você também não suporta mais. E que você não está sendo influenciado. Não tá, que você não aguenta mais a política do Vasco. E aí você fica nessa esperança, né, do Vasco ser vendido e a coisa caminhar. Só que a gente entende, né, família, que não é assim. Não é dessa forma, dentro de tudo que a gente está vendo, né, principalmente, assim, com torcedores, né, das suas respectivas SAFs ali, que é o Pedrinho no Cruzeiro, que é o Rubens Menin lá no Galo, sabe? Mas claro que a gente fica na torcida em relação às coisas acontecerem no Vasco. Agora, o ponto é esse, mesmo sabendo de tudo isso, eu acho que a gente tem mais esperança no Marcos Lamáquia, mesmo entendendo que não é bem assim, que não é essa maravilha toda, que tem algumas coisas que a gente tem, de fato, se preocupar, do que nisso aqui, pô. Sabe, o ponto é esse. Mas é isso, né? Agora vamos aguardar aqui para ver se realmente isso vai acontecer ainda hoje, né? Que o Pedrinho possa reassumir o controle e o mais rápido possível tentar caminhar com algumas coisas, né? Não sei se, mesmo com essa decisão favorável, o Vasco vai ter segurança, os jogadores, o treinador de acertar, né, com o clube, mas as coisas precisam acontecer porque o Vasco já perdeu muito tempo, né, família? Fui.